Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje nos leva a um pequeno vilarejo, onde a sensível Alice, estudante de psicologia, busca entender suas próprias cicatrizes emocionais. Em seu caminho, encontra Rafael, um professor de história que carrega um passado sombrio, que conecta os dois de maneiras inimagináveis. À medida que suas vidas se entrelaçam, segredos ameaçam destruir a delicada conexão que estão formando. Junte-se a nós nesta jornada de amor, superação e a coragem de enfrentar o passado. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O vento frio da manhã varria as folhas secas pelo campus da universidade, enquanto eu atravessava o pátio com meus livros apertados contra o peito. Outubro sempre trazia essa melancolia ao ar, como se a própria natureza chorasse pelas perdas do ano que se aproximava do fim. Meu nome é Alice, tenho 20 anos, e cada outono me lembra da fragilidade da vida de uma forma que jamais consegui superar completamente. Estudo psicologia porque acredito que entender a mente humana pode me ajudar a compreender minha própria dor. Há 5 anos perdi meu pai em um acidente que mudou tudo. Desde então, minha mãe, Dona Helena, tornou-se uma fortaleza impenetrável de silêncios e olhares distantes. Ela me protege com um amor sufocante, como se temesse que eu também pudesse desaparecer a qualquer momento. Naquela manhã de sexta-feira, eu estava atrasada para a palestra especial sobre memória e trauma histórico, que aconteceria no auditório principal. Minha professora havia insistido que todos comparecessem, dizendo que o palestrante era excepcional, um escritor renomado que havia se mudado recentemente para nossa pequena cidade do interior. Entrei no auditório silenciosamente, procurando um lugar nos fundos. A sala estava repleta, e a luz estava baixa, focada no palco, onde um homem falava com uma voz profunda e envolvente. Mesmo na penumbra, consegui captar sua presença magnética. Ele era alto, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, vestindo um suéter cinza que lhe dava um ar ao mesmo tempo casual e sofisticado. A história não é apenas sobre fatos e datas, ele dizia, caminhando pelo palco com uma segurança natural. É sobre as cicatrizes que deixamos uns nos outros, sobre como o passado molda quem nos tornamos, mesmo quando tentamos desesperadamente esquecê-lo. Suas palavras me atingiram como flechas certeiras. Sentei-me lentamente, incapaz de desviar os olhos dele. Havia algo em sua voz, uma tristeza subjacente que reconheci imediatamente porque vivia dentro de mim também. Meu nome é Rafael Mendes. Ele continuou. Sou professor de história e escritor, e passei os últimos 15 anos estudando como eventos traumáticos se perpetuam através de gerações. Mas hoje não vim falar apenas como acadêmico. Vim falar como alguém que carrega suas próprias cicatrizes. O auditório ficou ainda mais silencioso. Rafael parou no centro do palco, e por um breve momento, seus olhos escuros varreram a plateia. Quando seu olhar passou por mim, senti um arrepio inexplicável percorrer minha espinha. Era como se ele pudesse ver, através de todas as camadas de proteção que eu havia construído ao longo dos anos. Ele falou por mais 40 minutos, compartilhando histórias sobre comunidades que haviam enfrentado tragédias coletivas, sobre como o perdão e a compreensão eram essenciais para a cura. Cada palavra parecia escolhida cuidadosamente, carregada de um peso emocional que ia além do conhecimento acadêmico. Aquele homem conhecia a dor intimamente. Quando a palestra terminou, os aplausos ecoaram pelo auditório. Eu permaneci sentada enquanto os outros estudantes se levantavam, ainda processando o turbilhão de emoções que suas palavras haviam despertado em mim. Havia algo familiar nele, algo que eu não conseguia identificar, mas que me inquietava profundamente. Impressionante, não foi? Uma voz ao meu lado me tirou dos pensamentos. Era Mariana, minha colega de turma. Dizem que ele se mudou para cá depois de uma tragédia pessoal, que perdeu alguém e precisava recomeçar. Meu coração apertou. Então ele também conhecia a perda. Isso explicava a dor que eu havia percebido em suas palavras. Nos dias seguintes, descobri que Rafael havia sido contratado como professor visitante no departamento de História. Ele daria um curso optativo sobre memória coletiva e trauma histórico. Sem pensar 2 vezes, me inscrevi. Mesmo sendo de outro departamento, precisava entender por que aquele homem havia mexido tanto comigo. A primeira aula foi em uma tarde chuvosa de outubro. A sala era pequena, intimista, com apenas 12 alunos. Rafael chegou pontualmente, carregando uma pasta de couro gasta e um copo de café. Quando seus olhos encontraram os meus, ele parou por uma fração de segundo, como se também tivesse sentido algo. Boa tarde, ele disse, sua voz preenchendo o espaço. Sejam bem-vindos.
Este curso não será fácil. Vamos mergulhar em lugares escuros da história humana e, inevitavelmente, em lugares escuros de nós mesmos. Se alguém não estiver preparado para isso, ainda há tempo de desistir. Ninguém se moveu. Rafael sorriu levemente. Um sorriso triste que não alcançava seus olhos. Ótimo. Então vamos começar. Durante as semanas seguintes, as aulas se tornaram o ponto alto dos meus dias. Rafael era um professor extraordinário, capaz de transformar eventos históricos em narrativas profundamente humanas. Ele falava sobre guerras, genocídios, tragédias coletivas, mas sempre trazendo de volta para o individual, para o coração humano que sofre e se recupera. Eu participava ativamente das discussões e percebi que ele começava a me notar. Às vezes, quando eu falava, ele me olhava com uma intensidade que me fazia corar. Havia uma conexão se formando entre nós, algo que ia além da relação professor-aluna. Depois de uma aula particularmente intensa sobre perdão e reconciliação, eu estava guardando meus materiais quando percebi que todos já haviam saído. Rafael organizava seus papéis na mesa, e o silêncio entre nós era denso, carregado de coisas não ditas. Alice, ele disse meu nome pela primeira vez, e a forma como soou em sua voz me fez estremecer. Suas contribuições em aula são sempre muito perspicazes. Você tem uma compreensão profunda do sofrimento humano. Isso vem de estudo ou de experiência? Engoli em seco. Experiência. Admiti baixinho. Perdi meu pai há 5 anos. Desde então, tenho tentado entender como seguir em frente quando uma parte de você morre junto com a pessoa que se foi. Rafael me olhou com uma compaixão tão profunda que senti lágrimas picar em meus olhos. Sinto muito pela sua perda, ele disse suavemente. Eu também conheço essa dor. Perdi alguém muito importante há alguns anos. Foi por isso que me mudei para cá, para tentar recomeçar longe das memórias. Funciona? Perguntei. Fugir das memórias? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não. As memórias sempre nos encontram, mas às vezes, mudar de cenário nos dá a distância necessária para finalmente encará-las. Ficamos ali, 2 estranhos unidos pela dor compartilhada, e senti algo se movendo dentro do meu peito. Era como se uma porta há muito trancada começasse a se abrir. Você gostaria de tomar um café? Rafael perguntou de repente, parecendo tão surpreso com a pergunta quanto eu. Desculpe, isso foi inapropriado. Você é minha aluna? Eu não deveria? Sim, eu interrompi. Eu gostaria. Fomos a uma pequena cafeteria perto do campus. Um lugar aconchegante com paredes de tijolos expostos e o aroma reconfortante de café fresco. Sentamos em um canto tranquilo e pela primeira vez em anos, me vi conversando abertamente sobre meu pai, sobre a noite do acidente, sobre como minha vida havia se despedaçado. Rafael ouvia com uma atenção total, seus olhos escuros fixos em mim. Quando terminei, ele compartilhou um pouco de sua história. Havia estado em um relacionamento sério anos atrás, mas uma tragédia havia destruído tudo. Ele não entrou em detalhes, e eu não pressionei. Ambos entendíamos que algumas feridas eram profundas demais para serem expostas tão cedo. Você é muito jovem, Alice, ele disse suavemente. Tem toda a vida pela frente. Não deixe que o passado roube seu futuro. E você? Retruquei. Você tem 40 anos. Isso não é velho. Por que se condena a viver na sombra do que perdeu? Ele sorriu tristemente. Touché. Talvez ambos precisemos aprender a deixar a luz entrar novamente. Aquele café se tornou o primeiro de muitos. Começamos a nos encontrar regularmente, sempre em lugares públicos, sempre mantendo uma aparência de propriedade, mas havia uma corrente elétrica entre nós que ficava mais forte a cada encontro. Rafael me fazia sentir viva de uma forma que eu havia esquecido ser possível, e eu podia ver, nos momentos em que ele achava que eu não estava olhando, que ele sentia o mesmo. Uma noite, depois de um encontro particularmente longo em uma livraria do centro, ele me acompanhou até o ponto de ônibus. A rua estava vazia, iluminada apenas pelos postes antigos que davam à cidade seu charme nostálgico. Alice, ele disse parando e se virando para mim. Preciso ser honesto com você. Estou desenvolvendo sentimentos que não deveria ter. Você é minha aluna. É muito mais jovem que eu. E eu carrego coisas do passado que poderiam te machucar. Meu coração disparou. Que tipo de coisas? Ele desviou o olhar. Coisas que ainda não estou pronto para compartilhar. Mas você merece saber que há complicações. Dei um passo em sua direção. Rafael,
Todos temos complicações, todos carregamos cicatrizes. Isso não significa que devemos nos privar de viver. Ele me olhou com uma intensidade que me fez tremer. Você é tão jovem, tão cheia de esperança. Eu não quero ser quem apaga essa luz em você. Você não apaga minha luz. Sussurrei. Você a acende. Por um momento pensei que ele fosse me beijar. Ele se inclinou levemente, seus olhos fixos nos meus lábios, e eu podia sentir o calor emanando de seu corpo. Mas então ele recuou, passando a mão pelo rosto. Não posso, ele disse, a voz rouca. Não assim, não até que você saiba tudo. Então me conte, implorei. Ainda não. Ele respondeu, e havia tanto sofrimento em sua voz que não insisti. Mas prometo que vou contar, só preciso do momento certo. O semestre continuou, e nossa conexão se aprofundou apesar dos limites que Rafael insistia em manter. Conversávamos sobre tudo, filosofia, literatura, nossas esperanças e medos. Ele me contou sobre sua infância difícil, sobre como a educação havia sido sua salvação. Eu compartilhei meus sonhos de ajudar pessoas a curarem seus traumas emocionais, mas havia sempre uma sombra pairando sobre nós, algo não dito que Rafael carregava como um fardo pesado. Eu podia ver isso na forma como ele às vezes ficava distante no meio de uma conversa, como se memórias dolorosas o puxassem para longe. Em novembro, durante o feriado, minha mãe notou minha mudança de humor. Eu estava mais leve, mais feliz, e isso a deixou simultaneamente aliviada e preocupada. Você está diferente, Alice. Ela disse uma noite enquanto jantávamos. Há um brilho em seus olhos que não via há anos. Sorri, mexendo na comida. Conheci alguém, mãe. Alguém especial. O rosto de minha mãe se fechou imediatamente. Quem? Um professor da universidade. Rafael Mendes. Ele é incrível, mãe. Gentil, inteligente, e ele me entende de uma forma que... Rafael Mendes? Minha mãe ficou pálida, deixando o garfo cair no prato com um barulho metálico. Não, Alice. Você não pode se envolver com esse homem. Meu estômago se apertou. Por quê? Você o conhece? Ela se levantou bruscamente, as mãos tremendo. Alice, há coisas que você não sabe. Coisas sobre seu pai, sobre o acidente. Que coisas? Eu me levantei também, o coração disparado. Mãe, me conte. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Não posso, não agora. Mas você precisa confiar em mim. Afaste-se desse homem. Pelo amor de Deus, Alice. Afaste-se dele. Ela saiu da cozinha, me deixando sozinha com 1 milhão de perguntas e um medo crescente no peito. O que minha mãe sabia sobre Rafael? Que conexão ele tinha com o acidente do meu pai? Passei a noite inteira sem dormir, minha mente girando em círculos. Na manhã seguinte fui até a casa de Rafael. Ele morava em uma pequena casa nos arredores da cidade, cercada por árvores. Quando abriu a porta, em jeans e uma camiseta simples, o cabelo ainda úmido do banho, ele pareceu surpreso. Alice, o que aconteceu? Precisamos conversar. Eu disse entrando sem esperar convite. Agora, sobre o que você está escondendo de mim. Rafael fechou a porta lentamente, o rosto sério. Sua mãe te contou? Não, ela não contou nada. Só me disse para ficar longe de você. Então você vai me contar. Qual é sua conexão com o acidente do meu pai? Ele ficou pálido. Como você sabe sobre isso? Eu não sabia, explodi. Mas agora sei. Rafael, o que aconteceu? O que você tem a ver com a morte do meu pai? Ele se deixou cair no sofá, o rosto entre as mãos. Quando finalmente olhou para mim, havia lágrimas em seus olhos. Eu estava lá, Alice. Na noite do acidente, eu estava no carro. O mundo girou ao meu redor. O quê? Eu era amigo do seu pai. Ele disse, a voz quebrada. Trabalhávamos juntos em um projeto de pesquisa. Naquela noite estávamos voltando de uma conferência. Eu estava dirigindo. Minhas pernas falharam e eu me sentei pesadamente na cadeira mais próxima. Você estava dirigindo? Você estava dirigindo o carro que matou meu pai. Foi um acidente, Alice. Um caminhão perdeu o controle, invadiu nossa pista. Eu tentei desviar, mas sua voz falhou. Seu pai estava no banco do passageiro. Ele levou o impacto. Eu sobrevivi com alguns ferimentos, mas ele morreu instantaneamente. Eu não conseguia respirar. A sala estava girando. E tudo o que eu conseguia ver era o rosto de Rafael, aquele homem que eu havia começado a amar, admitindo que estava presente no momento mais terrível da minha vida. Por que você não me contou? Sussurrei. Por que deixou que eu me aproximasse de você sabendo disso? Porque eu não sabia quem você era no começo. Ele disse desesperado. Quando vi seu nome na lista de alunos, não fiz a conexão. Seu pai se chamava Roberto Silva. E você é Alice Silva. É um sobrenome comum. Só percebi quando você mencionou os detalhes do acidente. E então já era tarde demais. Eu já me importava com você. Se importava? Eu ri sem humor, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Como você pode dizer que se importa quando construiu toda a nossa relação sobre uma mentira? Não foi uma mentira, Alice. Tudo que compartilhei com você, tudo que senti,
Foi real. A única coisa que escondi foi isso. E só escondi porque estava tentando encontrar a coragem de te contar. Quando? Gritei. Quando você ia me contar? Depois de eu me apaixonar completamente por você? Depois de você quebrar meu coração? Ele se levantou tentando se aproximar, mas eu recuei. Alice, por favor, me deixe explicar. Não. Eu estava soluçando agora. Anos de dor e perda explodindo para fora. Você tirou meu pai de mim. E então apareceu na minha vida como se fosse minha salvação. Quando na verdade você é a fonte de toda a minha dor. Eu não quis que isso acontecesse. Ele disse, lágrimas escorrendo por seu rosto também. Você acha que não vivo com essa culpa todos os dias? Que não penso em seu pai, na família que ele deixou? Foi por isso que me mudei para cá. Para tentar de alguma forma me redimir, para tentar viver em um lugar onde ele havia vivido, para entender o homem que eu não consegui salvar. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Você se mudou para cá por causa do meu pai? Ele assentiu miseravelmente. Eu precisava entender quem ele era além do colega que conheci. Precisava ver o lugar que ele chamava de lar, a comunidade que ele amava. Foi minha forma de mantê-lo vivo, de honrar sua memória. E minha voz saiu em um sussurro quebrado. Eu fui parte desse seu plano de redenção? Não, ele disse veementemente. Você foi um presente inesperado, uma luz no meio da minha escuridão. Alice, eu me apaixonei por você, de verdade, e sei que não tenho direito, sei que é errado em tantos níveis, mas é a verdade. Olhei para aquele homem, para o sofrimento estampado em seu rosto, e senti meu coração se despedaçar de uma forma diferente, porque apesar de tudo, apesar da revelação devastadora, eu ainda o amava, e isso me fazia sentir como se estivesse traindo meu pai. Eu preciso ir, consegui dizer, me levantando em pernas trêmulas. Alice, por favor. Não, eu o interrompi. Eu preciso processar isso. Preciso de tempo. Saí de sua casa e corri. Corri até não conseguir mais respirar, até minhas pernas cederem, e então me deixei cair em um banco de praça, soluçando descontroladamente. Como o destino poderia ser tão cruel? Como poderia me fazer amar o homem que estava presente no momento da morte do meu pai? Os dias seguintes foram um borrão. Faltei às aulas de Rafael. Evitei qualquer lugar onde pudesse encontrá-lo. Minha mãe tentou conversar comigo, mas eu não conseguia. Estava presa em um limbo emocional, dividida entre o amor que sentia por Rafael e a lealdade que devia ao meu pai. Uma semana depois, Lucas, o melhor amigo de Rafael, apareceu na minha casa. Eu o havia visto uma vez, brevemente, quando encontrei Rafael na cidade. Alice, ele disse quando abri a porta. Sei que não me conhece bem, mas preciso falar com você sobre Rafael. Não quero ouvir. Ele está destruído. Lucas me interrompeu. Não está comendo. Não está dormindo, está se afogando em culpa e arrependimento. E sei que você está sofrendo também, mas precisa saber a verdade completa. Contra meu melhor julgamento, deixei-o entrar. Lucas me contou tudo, como Rafael havia ficado meses no hospital após o acidente, não só pelos ferimentos físicos, mas pelo trauma emocional, como ele havia desenvolvido depressão severa, se culpando pela morte do meu pai. Como havia tentado entrar em contato com minha família várias vezes, mas minha mãe havia recusado, dizendo que não queríamos saber dele. Ele perdeu tudo depois daquele acidente, Lucas disse. Seu relacionamento, sua posição na universidade onde trabalhava, quase perdeu a vontade de viver. Levou anos para ele se reconstruir. E quando finalmente começou a se curar, ele decidiu vir para cá, para tentar de alguma forma fazer as pazes com o que aconteceu. E eu perguntei baixinho, como eu me encaixo nisso? Lucas me olhou com gentileza. Você foi a redenção dele, Alice. Não de forma planejada, mas porque você o fez sentir que talvez pudesse ser perdoado, que talvez pudesse voltar a viver. Ele te ama de verdade. E sei que isso é complicado e doloroso, mas às vezes o amor surge nos lugares mais improváveis. Depois que Lucas foi embora, sentei-me no escuro da sala, processando tudo. Minha mente voltou para todas as conversas que tive com Rafael, para a gentileza em seus olhos, para a forma como ele me entendia. Ele havia sofrido tanto quanto eu, talvez até mais, carregando a culpa de uma tragédia que não havia sido sua culpa. Fechei os olhos e tentei imaginar o que meu pai diria se estivesse ali. Ele sempre foi um homem de perdão, de compaixão. Lembrei de como ele costumava dizer que guardar rancor era como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Será que estava honrando minha memória dele ao me agarrar à raiva? Ou estava apenas me punindo, negando a possibilidade de amor e cura? Naquela noite, fui até o cemitério onde meu pai estava enterrado. Era tarde, e o lugar estava vazio, iluminado apenas pela lua cheia. Ajoelhei-me diante de sua lápide.
as lágrimas caindo livremente. Pai, sussurrei, eu não sei o que fazer. Encontrei alguém que me faz sentir viva novamente. Mas ele estava lá naquela noite. Ele estava no carro. Como posso amá-lo sem sentir que estou te traindo? O vento soprou suavemente, fazendo as folhas das árvores sussurrarem. E de alguma forma, naquele momento de silêncio, senti uma paz me envolver. Não era uma resposta clara, mas era uma permissão. Permissão para viver, para amar, para seguir em frente. Quando voltei para casa, encontrei minha mãe esperando por mim na cozinha. Ela parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas semanas. Mãe, eu disse sentando-me ao lado dela. Precisamos conversar, sobre tudo. Ela assentiu. E finalmente, depois de 5 anos de silêncio, ela me contou sua versão da história. Como Rafael havia tentado entrar em contato, como ela havia recusado por raiva e dor, como ela havia guardado as cartas que ele enviou, pedindo perdão, oferecendo qualquer ajuda que pudéssemos precisar. Eu estava errada, ela admitiu chorando. Eu estava tão consumida pela minha dor que não conseguia ver a dele. E quando descobri que você havia se envolvido com ele, entrei em pânico. Achei que ele estava tentando se aproximar de você por culpa, que estava usando você para se sentir melhor. E agora? Perguntei. O que você acha agora? Ela segurou minhas mãos. Agora acho que seu pai gostaria que você fosse feliz, que ambos fôssemos felizes. E se Rafael te faz feliz, se vocês conseguem se curar juntos, então talvez isso seja exatamente o que deveria acontecer. Passei mais uma semana refletindo, conversando com minha mãe, lendo as cartas antigas de Rafael. Em cada palavra, eu podia sentir seu arrependimento genuíno, sua dor profunda. Ele não era um vilão, era apenas um homem que havia sobrevivido a uma tragédia e estava tentando encontrar um caminho de volta à vida. Finalmente, em uma tarde de dezembro, quando a primeira neve começou a cair, fui até o centro cultural onde Rafael havia dado sua primeira palestra. Eu sabia que ele estaria lá, preparando uma exposição sobre memória e reconciliação. Quando entrei, ele estava sozinho, pendurado fotografias nas paredes. Quando me ouviu, virou-se lentamente, e a expressão em seu rosto era de esperança misturada com medo. Alice, ele disse, minha nome saindo como uma prece. Eu li suas cartas. Comecei, minha voz tremendo. As que você enviou para minha mãe depois do acidente. Li todas elas. Ele fechou os olhos, como se estivesse se preparando para um golpe. E vi um homem destruído pela culpa, tentando desesperadamente fazer o que era certo. Vi alguém que perdeu tudo e ainda assim tentou alcançar a família do homem que não conseguiu salvar. Alice, me deixe terminar. Eu o interrompi. Passei semanas com raiva, sentindo que você havia me traído. Mas a verdade é que você não me traiu. Você só estava tentando sobreviver à sua própria dor, assim como eu estava tentando sobreviver à minha. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Eu nunca quis te machucar. Você tem que acreditar nisso. Eu acredito. Eu disse me aproximando. E mais do que isso, eu te perdoo. Perdoo você por não me contar antes, por carregar esse segredo. E mais importante, perdoo você pelo acidente, porque não foi sua culpa. Foi apenas uma terrível tragédia que mudou nossas vidas para sempre. Rafael soluçou, e eu fechei a distância entre nós, envolvendo-o em meus braços. Ele se agarrou a mim como se eu fosse a única coisa impedindo-o de se despedaçar. E talvez eu fosse. Eu te amo, ele sussurrou em meu cabelo. Eu te amo tanto, Alice. E sei que não mereço você, que não mereço esse perdão, mas você merece. Eu o interrompi, afastando-me apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Você merece ser feliz, você merece amor, e eu quero ser quem te dá isso, se você me deixar. Ele me olhou com uma intensidade que me fez estremecer. Tem certeza? Porque depois que cruzarmos essa linha, não há volta, e haverá desafios. Pessoas que não vão entender, memórias que sempre estarão entre nós. Eu sei, eu disse, e não me importo, porque aprendi que o amor não é sobre apagar o passado, é sobre escolher construir um futuro apesar dele. Rafael segurou meu rosto entre suas mãos, seus polegares acariciando minhas bochechas. Você é incrível, sabe disso? Tão jovem e já tão sábia. Aprendi com o melhor professor, eu disse, sorrindo através das lágrimas. E então, finalmente, ele me beijou. Foi um beijo suave, reverente, cheio de promessas e segundas chances. Foi um beijo que curou algo dentro de mim, que preencheu os espaços vazios que eu havia carregado por tanto tempo. Quando nos separamos, ele apoiou sua testa na minha. Aonde vamos a partir daqui? Para frente. Eu respondi, juntos, um dia de cada vez. Nos meses seguintes, construímos nosso relacionamento sobre uma base de honestidade e comunicação aberta. Não foi fácil. Houve momentos em que as memórias voltavam,
em que a culpa tentava se infiltrar novamente. Houve olhares de julgamento de pessoas que não entendiam nossa história, que viam apenas a diferença de idade ou a conexão com a tragédia. Mas também houve momentos de pura alegria. Noites passadas conversando até o amanhecer, compartilhando sonhos e medos. Dias explorando a cidade juntos, criando novas memórias que não estavam manchadas pelo passado. Momentos de intimidade profunda, onde nossas cicatrizes se tocavam e, em vez de dor, encontrávamos cura. Minha mãe, gradualmente, aceitou nosso relacionamento. Ela até convidou Rafael para jantar, e embora tenha sido desconfortável no início, terminou com todos nós chorando e rindo ao mesmo tempo, compartilhando histórias sobre meu pai e reconhecendo que ele gostaria de nos ver felizes. Rafael me apresentou a Lucas, que se tornou um amigo querido. Através dele, aprendi mais sobre o homem que eu amava, sobre sua jornada de escuridão para a luz, e isso só me fez amá-lo mais. Em março, quando as flores começaram a desabrochar novamente, Rafael me levou de volta ao cemitério. Juntos, ficamos diante da lápide do meu pai, de mãos dadas. Roberto, Rafael disse, sua voz embargada. Eu não pude salvá-lo naquela noite, e isso é algo com que terei que viver pelo resto da vida. Mas prometo que vou cuidar de sua filha, vou amá-la, protegê-la e honrá-la todos os dias. E vou tentar viver de uma forma que faria você se orgulhar. Eu apertei sua mão, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Pai, encontrei alguém especial, alguém que me entende, que me faz querer ser melhor. Sei que as circunstâncias são complicadas, mas também sei que você ensinaria perdão e compaixão. Então estou escolhendo amar, estou escolhendo viver. Espero que onde quer que esteja, você aprove. O vento soprou suavemente, carregando o perfume das flores, e senti mais uma vez aquela sensação de paz, de permissão, de bênção. Rafael me puxou para seus braços, e ficamos ali por um longo tempo, dois sobreviventes de uma tempestade terrível, encontrando refúgio um no outro. Obrigado. Ele sussurrou em meu cabelo, por me dar uma segunda chance, por escolher o amor em vez da raiva. Obrigado. Eu respondi, por me mostrar que é possível curar. Que nossas cicatrizes não nos definem, mas nos tornam mais fortes. Enquanto deixávamos o cemitério, de mãos dadas, olhei para trás uma última vez, e podia jurar que sentia a presença do meu pai, não em tristeza, mas em aprovação. Ele havia sido um homem de amor, de perdão, e estava nos dando sua bênção para seguir em frente. O semestre terminou, e com ele, a relação formal de professor e aluna entre Rafael e eu. Agora éramos apenas dois adultos que haviam encontrado amor nas circunstâncias mais improváveis. Ele continuou ensinando, e eu continuei meus estudos, mas nosso relacionamento evoluiu para algo mais profundo, mais maduro. Em junho, durante uma caminhada ao pôr do sol, Rafael parou em um mirante que dava vista para toda a cidade. Ele me virou para ele, segurando minhas mãos. Alice, ele começou, sua voz nervosa. Quando vim para esta cidade, estava fugindo da dor, da culpa, de um passado que não conseguia enfrentar. Mas então encontrei você, e você me mostrou que não precisamos fugir de nossas cicatrizes. Podemos carregá-las, honrá-las, e ainda assim escolher ser felizes. Meu coração começou a acelerar. Você me salvou, ele continuou, lágrimas brilhando em seus olhos, de maneiras que nem consigo expressar. Me mostrou que eu merecia perdão, que merecia amor. E agora, quero passar o resto da minha vida te mostrando o quanto você significa para mim. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso, e meu mundo parou. Alice Silva, você aceitaria se casar comigo? Não porque estou tentando apagar o passado, mas porque quero construir um futuro contigo. Um futuro onde nossas cicatrizes se tornem parte de nossa história de amor, não obstáculos a ela. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu olhava para aquele homem. Aquele homem imperfeito e maravilhoso que havia entrado na minha vida da forma mais improvável. Sim, eu disse, minha voz clara e certa. Sim, eu aceito. Ele se levantou, colocando o anel em meu dedo e me beijando com uma paixão que falava de promessas e eternidade. Ao nosso redor, o sol se punha, pintando o céu de dourado e rosa, como se o próprio universo estivesse celebrando nossa união. Quando nos separamos, apoiados um no outro, olhando para a cidade que havia testemunhado nossa jornada, senti uma gratidão profunda. Gratidão pela dor que nos havia moldado, pelas cicatrizes que nos haviam tornado quem éramos, e pelo amor que havia florescido no solo mais improvável. Para onde vamos agora? Rafael perguntou, ecoando a pergunta que eu havia feito meses atrás. Sorri, entrelaçando meus dedos nos dele. Para onde o destino nos levar? Juntos.
sempre juntos. E enquanto descíamos a colina, de mãos dadas, sabia que nosso caminho não seria perfeito. Haveria mais desafios, mais momentos de dúvida e dor, mas também haveria amor, cura e a certeza de que havíamos escolhido um ao outro apesar de tudo. Nossas cicatrizes não haviam desaparecido, elas ainda estavam lá. Marcas permanentes de nosso passado, mas agora, em vez de nos separarem, elas nos uniam, eram parte de nossa história, capítulos dolorosos que haviam nos levado um ao outro. E no final descobrimos que o destino, por mais cruel que possa parecer às vezes, também pode ser gentil. Pode pegar dois corações quebrados e, através da compreensão, do perdão e do amor, torná-los inteiros novamente. Não como eram antes, mas como algo novo. Algo mais forte, algo belo, nascido das cinzas da tragédia. Essas eram nossas cicatrizes do destino. E agora, eram também nossa história de amor. Que história emocionante, não é? Alice e Rafael nos mostraram que, apesar das cicatrizes que carregamos, o amor verdadeiro pode ser uma luz no caminho da cura. Com suas dores e segredos agora expostos, eles escolheram enfrentar o futuro juntos, prontos para novos começos. Esperamos que essa narrativa tenha tocado seu coração e traga um pouco de esperança para a sua própria história. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.